Se você acha que o mundo sempre esteve seguro, pense de novo. Ao longo da história humana, existiram momentos em que tudo, absolutamente tudo, esteve por um fio. Não é exagero, não é teoria conspiratória. Foram episódios reais, documentados, reconhecidos por historiadores, cientistas e governos. Momentos em que um único erro poderia ter apagado cidades inteiras. Momentos em que um botão quase foi pressionado. Momentos em que o céu poderia ter queimado. Hoje você vai conhecer 10 vezes em que o mundo quase foi destruído na era humana. E quando eu digo destruído, não estou falando apenas de uma guerra local ou uma crise regional. Estou falando de colapso global, extinção em massa, fim da civilização como conhecemos. Respira fundo. Porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. 1. A crise dos mísseis de Cuba, 1962. Imagine acordar sabendo que duas superpotências nucleares estão a minutos de iniciar uma guerra que poderia exterminar milhões de pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu em outubro de 1962. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. Tudo começou quando aviões espiões americanos descobriram que mísseis nucleares soviéticos estavam sendo instalados em Cuba, a poucos quilômetros da Flórida. O presidente John F. Kennedy exigiu a retirada imediata. A União Soviética recusou. O mundo prendeu a respiração por 13 dias. Navios soviéticos avançavam. Frotas americanas bloqueavam o mar. Bombardeiros estavam preparados. E então aconteceu algo ainda mais assustador. Um submarino soviético cercado por navios americanos acreditou que a guerra já tinha começado. Dentro dele havia um torpedo nuclear. Para dispará-lo, era necessário o consentimento de 3 oficiais. 2 disseram sim. Um disse não. O nome dele era Vassily Arkhipov. Se ele tivesse concordado, provavelmente você não estaria ouvindo isso agora. Luiz, o incidente do equinócio de outono, 1983, ano de 1983, Guerra Fria no auge. O sistema soviético de alerta nuclear detectou o lançamento de mísseis americanos em direção à União Soviética. Os protocolos eram claros. Se um ataque fosse detectado, a resposta deveria ser imediata. O oficial responsável naquela noite era Stanislav Petrov. O sistema mostrava 5 mísseis nucleares vindo dos Estados Unidos. Petrov tinha minutos para decidir. Era real ou erro do sistema? Ele decidiu confiar na própria intuição e declarou que era um falso alarme. E era. O sistema havia confundido reflexos do Sol nas nuvens com mísseis. Se ele tivesse seguido o protocolo, uma retaliação nuclear teria começado. O mundo foi salvo por uma decisão humana e por um erro de computador. 3. A gripe espanhola, 1918. Às vezes o fim do mundo não vem com explosões, ele vem com silêncio. Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, uma pandemia varreu o planeta. A gripe espanhola infectou cerca de 1/3 da população mundial. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram. Algumas estimativas falam em até 100 milhões. Cidades inteiras ficaram paralisadas. Hospitais colapsaram. Corpos se acumulavam. O vírus era tão agressivo que matava jovens adultos saudáveis em poucos dias. Se tivesse sofrido uma mutação ainda mais letal, a taxa de mortalidade poderia ter sido devastadora a ponto de comprometer seriamente a continuidade da sociedade humana. Foi um aviso. E o mundo quase não resistiu. 4. O evento Carrington, 1859. Agora imagine perder toda a eletricidade do planeta de uma só vez. Em 1859, uma gigantesca tempestade solar atingiu a Terra. O fenômeno ficou conhecido como Evento Carrington. Telégrafos pegaram fogo. Operadores receberam choques. Auroras foram vistas até em regiões tropicais. Mas naquela época, o mundo ainda não dependia de tecnologia. Hoje, uma tempestade solar semelhante poderia destruir satélites, redes elétricas e sistemas de comunicação global.
Especialistas estimam que os danos poderiam custar trilhões de dólares e causar anos de caos econômico e social. E o mais assustador: tempestades solares desse porte não são raras em escala astronômica. É questão de tempo. 5. A guerra nuclear por erro técnico, 1995. Parece repetição, mas não é. Em 1995, a Rússia detectou o que parecia ser um míssil balístico vindo da Noruega. Na verdade, era um foguete científico para estudar a aurora boreal, mas os sistemas russos interpretaram como possível ataque nuclear. O presidente Boris Yeltsin ativou a maleta nuclear. Sim, aquela maleta. Ele tinha minutos para decidir se lançaria um contra-ataque. Felizmente, a trajetória foi reavaliada a tempo. Era falso alarme. Mas foi a primeira vez na história que um líder ativou oficialmente os códigos nucleares para possível uso. O mundo esteve a minutos de um erro irreversível. 6. O buraco na camada de ozônio. Nos anos 80, cientistas descobriram algo assustador. A camada de ozônio que protege a Terra da radiação ultravioleta estava sendo destruída por produtos químicos chamados CFCs. Sem ela, a radiação solar aumentaria drasticamente. Câncer de pele, colapso de ecossistemas, impacto severo na agricultura. Era uma bomba relógio invisível. A diferença? Dessa vez, o mundo reagiu. O Protocolo de Montreal foi assinado. Os CFCs foram banidos. Hoje, a camada de ozônio está se recuperando. Foi uma das raras vezes em que a humanidade percebeu o perigo a tempo, mas poderia ter sido diferente. 7. O supervulcão de Yellowstone. Sob o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, existe um supervulcão. Não é um vulcão comum. Se entrar em erupção, pode liberar energia equivalente a milhares de bombas nucleares. Cinzas cobririam continentes. A luz solar seria bloqueada, temperaturas cairiam drasticamente. A última supererupção ocorreu há cerca de 640 mil anos. Se algo assim acontecesse hoje, a cadeia alimentar global seria afetada. A agricultura colapsaria. Fome em escala mundial. Não sabemos quando, mas sabemos que é possível. 8. A crise dos mísseis de 1983, o exercício Able Archer. Em 1983, a OTAN realizou um exercício militar chamado Able Archer, simulação de guerra nuclear. O problema? A União Soviética acreditou que era preparação real para um ataque. Eles colocaram forças nucleares em alerta máximo. A tensão era extrema. Qualquer movimento errado poderia ter iniciado a Terceira Guerra Mundial. Mais uma vez, o mundo esteve perigosamente perto do abismo. E poucas pessoas sabiam. 9. O asteroide de 2013, Chelyabinsk. Em fevereiro de 2013, um meteoro explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia. A explosão foi equivalente a cerca de 30 bombas de Hiroshima. Milhares de prédios foram danificados. Mais de 1000 pessoas ficaram feridas. E o mais assustador, ele não foi detectado antes. Se fosse maior, se tivesse atingido uma área densamente povoada, se tivesse vindo em um ângulo diferente, a história poderia ter sido muito diferente. O espaço não é vazio, é imprevisível. 10. A pandemia de Covid-19. Em 2020, o mundo parou. Hospitais lotados, economias colapsando, fronteiras fechadas. Embora não tenha sido um evento de extinção, a pandemia mostrou o quão vulnerável a humanidade ainda é. Se o vírus tivesse uma taxa de mortalidade maior, se tivesse sido ainda mais transmissível, se vacinas não fossem desenvolvidas rapidamente, o impacto poderia ter sido incomparavelmente pior. Foi um teste global e revelou fragilidades profundas. Então, o mundo está seguro? A verdade é desconfortável. Vivemos em uma era tecnologicamente avançada, mas também interconectada e frágil. Um erro, uma decisão impulsiva, um fenômeno natural, uma falha técnica. E tudo pode mudar. Mas há algo que essas 10 histórias têm em comum. Sobrevivemos. Por sorte, por ciência, por coragem, por decisões individuais
O mundo quase acabou várias vezes. E ainda assim, estamos aqui. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Qual desses momentos mais te assustou? E se você gosta de conteúdos que fazem a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só de curiosidades. A gente fala sobre os limites da própria existência humana. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar quais são as ameaças que podem definir o futuro da humanidade nos próximos 100 anos. Até lá, continue curioso e torça para que a história continue nos dando segundas chances.